Para a semana nós não vamos fazer culto aqui das 11, está bem? Só vamos fazer culto das 9 às 10h30 para a semana. Pode ser? Então quem quiser vir, venha às 9 horas, está bem? Chega às 9. Amém? Aleluia. Estão bem dispostos? Hoje estou meio adormecido, dormi muito esta noite, então ainda estou. Ok, vamos abrir a Bíblia em Romanos 8. Versículo 26. O apóstolo Paulo está a falar acerca do facto do Espírito Santo nos ajudar nas nossas fraquezas. E diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então há aqui um pressuposto interessante. Que quando nós temos as nossas fraquezas, e a palavra fraquezas aqui não significa só dificuldades emocionais, dificuldades físicas, dificuldades de diversa ordem, mas significa principalmente quando nós temos doenças, enfermidades. Esta palavra fraqueza significa todo o tipo de enfermidades que nós possamos ter. Todo o tipo de enfermidades. Quer sejam enfermidades emocionais, quer sejam enfermidades físicas ou espirituais. O que o apóstolo Paulo diz é que quando nós temos diversas enfermidades, diversas doenças, o Espírito Santo é a pessoa que pode interceder por nós quando nós não sabemos como orar, nem saber como pedir. É o Espírito Santo que intercede. Ele diz com gemidos inexprimíveis. Então eu quero falar sobre o Espírito Santo. Mas quero falar sobre o Espírito Santo de uma perspectiva diferente. Com algum sentido diferente. Porque nós sabemos tudo sobre o Espírito Santo. É? Nós sabemos tudo sobre o Espírito Santo. Ou achamos que sabemos tudo. Pelo menos nós conhecemos tudo o que a Bíblia diz acerca do Espírito Santo. Por vezes não sabemos como ele é, não é? Na relação, no relacionamento, na abordagem afetiva com ele, na abordagem espiritual com ele. E às vezes temos alguma dificuldade em entender que é ele que nos ajuda, quando nós não sabemos como fazer. E na maioria dos casos, quando nos aparece alguma enfermidade, alguma doença, alguma fraqueza, nós recorremos a tudo, a todo o lado, menos ao Espírito Santo. Até na maioria dos casos nós achamos sempre que a doença tem sempre um cariz psicológico, um cariz clínico, físico, e nunca abordamos a coisa pela parte espiritual. Abordamos sempre a questão na parte psicológica, psiquiátrica, clínica. É sempre. Quando alguém tem um problema, nós achamos sempre que tem que ir logo a um psicólogo ou logo a um médico clínico, alguém que pode ajudar. Mas a Bíblia diz, para nós, os cristãos, que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Esta palavra ajuda é uma palavra interessante no grego, é uma palavra muito comprida, composta por 3 termos, que significa que ele coopera connosco. Ele não faz tudo sozinho, mas ele coopera connosco. Ele está interessado em cooperar connosco de forma a nos ajudar a superar essas fraquezas. Não se esqueçam, fraquezas, o termo fraquezas, engloba ou significa todo o tipo de doenças que nós possamos ter também. Então quando surge alguma dificuldade no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, alguma dificuldade, provavelmente será em primeira instância ao Espírito Santo que nós devemos de recorrer. A maioria das pessoas recorre logo a um psiquiatra, a um psicólogo, a um não sei quantos, a um clínico, mas para nós cristãos, o que o apóstolo Paulo sugere é quando nós não sabemos nem sequer como orar, nós devemos recorrer ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a pessoa que está em nós, é a pessoa que Deus prometeu para nos acompanhar e nos encher, para nós sermos mergulhados nele, de forma a que nós possamos ter
a evidência do caráter de Deus, a evidência de Deus na nossa vida. Até que quando a Bíblia sugere que nós sejamos batizados no Espírito, é mergulhados nessa influência espiritual do Espírito Santo. Mergulhados completamente nas suas características, nas suas virtudes, nas características de Deus que o Espírito Santo tem. O Espírito Santo, quando nós somos mergulhados nele, o que é que acontece? Ele envolve toda a nossa personalidade. É isso que é expectável, que ele envolva a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, tudo em nós é envolvido pelo Espírito Santo. Quando somos batizados no Espírito Santo, ou mergulhados no Espírito Santo, o que Deus pretende é que nós possamos ser totalmente envolvidos, toda a nossa personalidade seja envolvida, quer seja o nosso homem exterior, como o nosso homem interior, tudo seja envolvido pelo Espírito Santo, ou no Espírito Santo. E às vezes a nossa dificuldade é entendermos isso. É quando nós estamos ligados ao Espírito Santo, mergulhados no Espírito, porque batizados e mergulhados nele, não é? completamente envolvidos por ele, o que é que é expectável? Que ele nos toque em todas as nossas áreas da nossa personalidade. Quer seja no homem exterior, quer seja nas áreas do nosso caráter, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. O Espírito Santo pretende tocar em todas as áreas da nossa vida. É interessante perceber aqui uma coisa. Em João 20, 22, há um texto interessante, é aqui que eu quero chegar hoje. Há um texto interessante em que Jesus, depois de ressuscitar, ele quer ter uma relação com os discípulos. E esta é sempre a perspectiva de Jesus, ter uma relação com os discípulos. E Jesus ressuscita, e naquele texto Tomé não está lá, chega depois, e ele começa a duvidar se Jesus tinha aparecido ou não. Mas antes Jesus chega, e o discurso de Jesus para os discípulos neste texto é: a paz seja convosco. Escute isto, a paz seja convosco. E depois ele tem um discurso que ele diz: recebei o Espírito Santo. Então logo aí, depois de Jesus, porque nós temos sempre a percepção que o Espírito Santo só chega à vida de um discípulo depois do batismo, depois do Pentecostes, depois de Atos. Mas não é verdade. O Espírito Santo chegou à vida dos discípulos em João 20. Quando Jesus ressuscita, ele chega e diz: recebei o Espírito Santo. Mas ele antes diz: a paz seja convosco. E é interessante aqui perceber uma coisa. No contexto deste texto, no contexto, Jesus fala muito sobre paz. A paz seja convosco. Eu dou-vos a minha paz. Fiquem com a minha paz. Então Jesus fala muito sobre paz quando ele pretende que os discípulos recebam o Espírito Santo. Então, na minha perspectiva, há aqui uma ligação entre o facto de nós termos uma paz transcendental, uma paz sobrenatural, uma paz de Deus, aquela paz que Jesus disse que excede todo o entendimento, e a relação com o Espírito Santo. Então a paz para quê? Para poder viver as circunstâncias difíceis, para poder suportar o dia-a-dia, para poder viver relacionamentos, para poder ter uma comunhão com Deus em termos de fé, para poder relacionar-se com Deus na perspectiva de que Ele já não se ira connosco, mas que nós fomos absolvidos da condenação. Então Jesus deixa-nos essa paz. Mas essa paz é-nos facultada na relação com o Espírito Santo. Porquê? Porque Jesus chega e diz: a paz seja convosco. E depois ele diz: recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz: ele soprou o Espírito sobre eles. E depois ele volta a dizer: tende a minha paz. Então há aqui uma correlação entre a paz e o ser tocado, ou ser preenchido, ou ser soprado pelo Espírito Santo, por Jesus. Então quando Jesus chega perto dos discípulos, ele diz: paz convosco, paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. E pela primeira vez eles recebem o Espírito Santo. Senão Jesus estava alucinado, era um bocado esquizofrénico, se dissesse aquilo e eles não recebessem. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. E quando ele diz recebei o Espírito Santo, ele diz recebei o Espírito Santo, e ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Mas a Bíblia diz que ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, mas a palavra soprou significa que ele soprou dentro dos discípulos, e ele fez isto. E os discípulos receberam o Espírito de Deus dentro deles. E este termo, soprar o Espírito em alguém, é o mesmo termo que quando Deus formou o homem. Deus concebeu o homem e a mulher, o homem, não é? O Espírito do homem. Deus concebeu o homem antes da fundação do mundo, o gerou no seu coração, o criou, o gerou,
e depois formou do pó da terra o modelo onde iria derramar esse Espírito. Ele formou o homem, diz que o formou do pó da terra, mas que o criou à sua imagem conforme a sua semelhança. E quando formou aquele objeto em barro, em pó, ele diz que soprou dentro daquele invólucro e que lhe deu vida e que gerou vida dentro do homem. Então, quando Jesus soprou sobre os discípulos, depois de ressuscitar, foi o mesmo Espírito que Deus soprou, aquele Espírito criativo, criador, aquele Espírito sobrenatural, aquele Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Deus soprou o mesmo Espírito em Adão. Encheu aquele invólucro do Espírito de Deus e gerou aquele homem vivente, aquela alma vivente. Da mesma forma, quando Jesus chega perto dos discípulos, ele diz, recebei o Espírito Santo. Ele sopra dentro dos discípulos o Espírito Santo. Então, toda a gente que aceitou Jesus como Salvador, que é salvo, tem a possibilidade de ter dentro de si o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. E em primeira instância, o que é que o Espírito Santo produz em nós quando nós deixamos Jesus soprá-lo em nós? Paz. Então esta é a primeira condição da nossa vida. É isto que o Espírito Santo faz. O Espírito de Jesus. Porque é o Espírito de Jesus. E se Jesus era limitado por causa do seu corpo, como homem, o Espírito de Jesus não tem limitações. Entende o que eu estou a dizer? Não tem limitações. O Espírito não tem limitações. Não é limitado a um corpo físico. Então ele pode estar dentro de nós. Ele é soprado dentro de nós. E em primeira instância o que ele traz é paz. Então a primeira característica de um cristão é viver uma paz que transcende aquilo que é expectável na mente. Um cristão viver a paz para poder vivenciar o dia a dia com essa paz de Cristo. Sem sobressaltos, sem alarmismos, sem ser assolado sem ser preocupado com o Covid-19, sem ser preocupado com coisa alguma, sem ter medo. Sem ter medo. Sem ter medo. Paz é um fruto do Espírito. Então, quando Jesus soprou o Espírito, ele soprou características de Deus dentro dos discípulos. Moléculas de Deus, moléculas do próprio Jesus foram sopradas, porque a respiração, a expiração de Jesus trouxe consigo o Espírito, mas trouxe consigo características do próprio Jesus. Então Jesus soprou sobre eles aquela paz. Lembrem-se que ele tinha acabado de ressuscitar. Tinha acabado de viver o poder da ressurreição. Tinha acabado de passar pela morte. Tinha acabado de ir ao inferno. Tinha acabado de ir junto do Pai. Tinha acabado de ir junto do Pai mostrar o sangue que foi derramado por nós. Tinha acabado de ir ao inferno, às partes baixas da terra, proclamar a sua vitória. Tinha acabado de ressuscitar fisicamente. Tinha acabado de chegar junto dos discípulos. Tinha acabado de dizer, paz seja convosco. E ele soprou essa paz. Então, quando nós aceitamos Jesus, somos salvos, temos uma relação com Ele, o Espírito Santo já está em nós, e Ele tem que produzir, com certeza, essa paz na nossa alma. Amém? Paz. Sem medo do futuro, sem medo do Covid, sem medo de morrer, sem medo da doença, sem medo das pestes, sem medo se vem o apocalipse ou não, sem medo de coisa alguma. Paz. Se morrermos amanhã, paz. Se vivermos amanhã, paz. Amém. Se morrermos, paz. Amém. Então, a característica que Jesus soprou sobre os seus discípulos, soprando o Espírito Santo, foi uma paz transcendental, que não é concebível na nossa mente. Mas Ele a soprou através do Espírito Santo. Só que Jesus pensou noutra coisa. Ele depois diz lá em Lucas 24, 49, ele diz, vou determinar uma coisa para vocês. E o que é que Jesus determinou? Ficai em Jerusalém. Então, a relação com o Espírito Santo é uma relação em duas fases. A relação com o Espírito Santo exige
dois tempos na nossa vida. E às vezes eu penso que os cristãos, nem no primeiro estão, alguns cristãos. Porquê? Porque dizem que têm uma relação com o Espírito Santo, mas têm medo de tudo. Têm medo de demónios, têm medo das circunstâncias, têm medo de morrer, têm medo de tudo. Então, a primeira condição que Jesus estabeleceu para a nossa vida foi paz. A primeira condição na relação com o Espírito Santo é vivenciarmos uma paz. Se amanhã o mundo cair, temos paz. Se amanhã nos tirarem tudo da nossa conta, há aí pessoal que se calhar tem para aí 100 mil euros, 200 mil na conta. Se vos tirarem estes 200 mil euros da conta, paz. Amém? Paz. O meu Ricardo está-se a rir porque ele tem mais. Paz. 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 Não é? E sabe uma coisa? Há cristãos que têm um medo terrível de não ter dinheiro. Vivem em função de guardar dinheiro. Não o gastam, um dia morrem, vão para o céu, o dinheiro ficou cá, os filhos e os netos dão cabo daquilo tudo. Eles nem paz tiveram para gerir dinheiro. Não é? Paz. Se não houver dinheiro, paz. Amém? Se não houver roupa, paz. Deus não cuida dos lírios do campo e das aves do céu, paz. Não é? A primeira relação que nós temos com o Espírito Santo é paz. Paz. Amém? Essa é a primeira relação. O primeiro tempo da nossa graça. Primeiro tempo da graça. O primeiro tempo do envolvimento com Deus. O primeiro tempo da relação com Jesus é relacionarmos com Jesus ressurreto, que sopra sobre nós o Espírito Santo, quando nós temos a primeira relação com Ele, para que nós possamos viver uma paz sobrenatural. Sem medo de demónios. Sem medo de gigantes. Sem medo de nada. Paz. Mas a segunda condição é que Jesus disse aos discípulos, agora vou dar outra condição. Qual condição, Jesus? Fica em Jerusalém. E há uma palavra interessante lá em Atos 1, 4, que diz que Jesus ordenou, Jesus determinou, ou Jesus estabeleceu uma ordem, não saiam de Jerusalém. Porque Jesus sabia uma coisa, escute bem isto, Jesus sabia uma coisa, que paz só não chegava para nós. Paz chegava para ter uma relação com a vida diária. Paz chegava para ter uma relação com o culto na igreja. Paz chegava para ter uma relação com as adversidades, intempéries emocionais, físicas, espirituais. Paz chegava para nos guardar disto tudo. Mas a igreja precisava de outra coisa. Então Jesus diz o seguinte, olha, então agora que já têm a paz, que eu já soprei o Espírito sobre vós, porque a paz vem pela inundação da nossa alma, inundação do Espírito Santo. Então nós fomos inundados, quando Jesus soprou nos discípulos, Ele inundou a vida deles, Ele inundou o espírito deles, Ele inundou o interior deles das características de Jesus através do Espírito Santo. Ele disse, recebei o Espírito Santo, recebam agora. E quando Jesus disse recebei, ou recebam, Jesus não disse, olha, daqui a uns anos vocês vão receber. Daqui a uns dias vocês vão receber. Amanhã talvez vocês receberão o Espírito Santo. Não, Jesus disse, recebam agora. Então quando um cristão aceita Jesus como Salvador, a primeira condição para a vida desse cristão é receber naquele momento o sopro de Jesus, o sopro do Espírito Santo através de Jesus na vida desse cristão, que faculta o quê? Uma paz que excede todo o entendimento. Essa é a primeira condição, paz, através da ação do sopro de Jesus, através do Espírito Santo. Mas a segunda condição é que Jesus depois pensou, bem, mas eles com paz, eles vão gerir a vida. Eles vão gerir a vida na igreja, eles vão gerir a vida no trabalho, em casa, mas falta-lhes alguma coisa. Então diz a Bíblia que Jesus determinou, ordenou, foi uma ordem de Jesus. Ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Então Jesus disse, não chega à paz. Vocês para expulsarem demónios precisam de... Vocês para curarem os enfermos precisam de... Vocês para falarem novas línguas precisam de... Vocês para beberem coisas mortíferas e não vos acontecer dano algum precisam de... Vocês para fazerem o ministério e a vida, fazerem discípulos, vocês precisam de... Vocês para contrariarem os demónios e Satanás que ainda impera neste mundo, vocês precisam de poder.
Então Jesus disse, pronto, não vos chega a paz. A paz é um patamar, a paz é uma atmosfera, a paz é uma realidade espiritual para lidarem com certas circunstâncias, mas vocês precisam de poder. E o que eu vejo é que a maioria da igreja fica naquele estádio de paz. E quando alguém começa a manifestar com demónios, ninguém exerce o poder. E quando há pessoas que dizem que estão doentes, quem quer orar por aquela pessoa? Ninguém exerce o poder. Mas Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Vamos para a rua evangelizar, ninguém exerce o poder. Vamos tocar nos enfermos, não exercemos o poder. Vamos ter um tempo sobrenatural, ninguém exerce o poder. Vamos nos deixar envolver na manifestação dos dons espirituais que estão lá em Coríntios, ninguém exerce o poder. Porquê? Porque nós ficamos por aquele tempo da graça, da paz. Mas a graça também nos concede o poder. E Jesus quer que nós tenhamos esse poder. E Jesus ordenou que nós ficássemos lá à espera do derramamento desse poder. E da mesma forma o Espírito Santo caiu como água cai num dilúvio e foi derramada sobre aqueles discípulos lá em Atos. E eles foram cobertos, inundados. Foi um derramamento de cima do poder. Quando Jesus soprou, eles foram inundados dentro da paz. Mas quando caiu o Espírito Santo, quando foi derramado em Atos, no cenáculo, eles foram envolvidos, mergulhados, caiu um derramamento de poder. E vocês conhecem a história. E esse derramamento de poder é transmitido através, em primeira instância, do falar em línguas. E todo o livro de Atos fala acerca do poder que foi manifestado em casa de Cornélio, em Samaria, com Filipe, em casa de Cornélio e com Pedro, em Atos 19, em todas as circunstâncias em Atos, quando alguém era salvo, ele era envolvido nesse poder. Começava a falar em línguas. Amém? Então Jesus pretende de cada cristão uma instância de paz, uma condição de paz, uma atmosfera de paz que vem pelo sopro do Espírito Santo, mas também uma envolvência com o poder, que vem com o derramamento. E Jesus disse, acerca da paz, recebam agora, mas acerca do poder ele disse, ficai em Jerusalém. Então é necessário permanecer firme até que o poder seja derramado. E poder para quê? Escute, eu li Romanos 8, 26, 27. Porque o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda, colabora connosco. É o nosso cooperador, que colabora connosco em todas as nossas fraquezas. E nos ajuda a orar quando nós não sabemos orar. Nos ajuda a ter poder em relação a essas fraquezas quando nós não sabemos o que fazer com essas doenças, com essas enfermidades, com essas fraquezas. Então o Espírito Santo nos ajuda na forma como orar, na forma como debelar, na forma como anular, na forma como estancar a progressão dessas fraquezas, na forma como acabar com essas fraquezas. O Espírito Santo faz isso. Quando nós vivemos o segundo tempo da graça de Deus. Qual? Poder. Poder. A graça nos concede paz, mas a graça nos concede poder. Paz e poder. Senão Jesus não teria dito, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder é a palavra dunamis. Um poder explosivo. Um poder, não restam dúvidas, não é um poderzinho. Não é um poder da nossa mente, não é o poder da nossa condição intelectual, não é o poder da nossa capacidade académica, não é o poder de sermos psicólogos ou psiquiatras ou clínicos ou médicos ou outra coisa qualquer, ou da nossa formação académica. Não tem nada a ver com isso. O poder dunamis é um poder explosivo, sobrenatural. Que nem a psiquiatria, nem a psicologia, nem a medicina natural, nem qualquer outra versão consegue dar ao homem. É poder, poder do Espírito Santo, poder, poder. E Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém, por do alto vocês vão ser revestidos de poder. Para quê? Para que quando orarem pelas vossas doenças, as vossas enfermidades ou as vossas fraquezas, vocês possam ter alguém que vos ajude
a superar isso, a lutar contra isso, a vencer isso, a acabar com isso na vossa vida. E Jesus, ele curou uma série de doenças. Nós às vezes quando lemos na Bíblia doenças ou enfermidades achamos que é tudo igual. Mas não é tudo igual. Jesus curou, por exemplo, doenças do fórum muscular ou do sistema nervoso, que impedia as pessoas de andarem, de progredirem. Elas não estavam totalmente incapacitadas de fazer alguma coisa, mas elas se sentiam com alguma incapacidade de se moverem. E Jesus curou esse tipo de doenças. Jesus curou outro tipo de doença, um tipo de doença que é recorrente. A doença vinha, depois acabava, depois vinha, depois acabava, e as pessoas não conseguiam lidar com essa doença. E a doença se prolongava. Não conseguiam viver, mas a doença estava sempre lá, como a mulher do fluxo de sangue. E essa doença em grego chama-se praga. Então Jesus lidou com doenças do fórum muscular, do sistema nervoso, pessoas que eram impedidas de andar, mas também lidou com pessoas que tinham pragas. Tinham doenças que estavam sempre, eram recorrentes. Hoje acabavam, amanhã vinham. Jesus acabou com isso também. Mas Jesus também acabou com um tipo de doenças em que as pessoas eram consideradas loucas, psiquiatricamente debilitadas, porque eram doenças causadas por demónios opressores. E a Bíblia fala, quando Jesus libertava alguém de um demónio ou de demónios, que essas doenças, isso era uma enfermidade. A intervenção de demónios na vida de alguém, como o rapaz lunático, o endemoniado gadareno e outras pessoas que tinham problemas com demónios, Jesus curou essas doenças. O Espírito Santo nos assiste nas nossas enfermidades. Quais? Enfermidades na área muscular, do sistema nervoso, de doenças que são recorrentes, de pessoas que têm problemas de opressão com demónios. Jesus curou isso, mas também curou pessoas que estavam à beira da morte. E isso era uma fraqueza, como a filha de Jairo. Ao filho da viúva de Naim, ao Lázaro. Então Jesus curou este tipo de enfermidades. Jesus curou este tipo de enfermidades. E Jesus curou outro tipo de enfermidade, que agora não me lembro. Há pessoas que estavam em fase terminal de vida, que não tinham cura clínica. Os médicos já não podiam fazer nada por elas. E Jesus curou essas doenças. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em todas as nossas fraquezas, está-se a reportar ao facto de Jesus ter dado à Igreja poder para ter o mesmo andamento, ter o mesmo perfil de vida, ter o mesmo perfil espiritual, ter a mesma dinâmica sobrenatural que Jesus teve, que curou todos os tipos de doenças. Deixa o Espírito Santo falar. E nós precisamos de poder. Paz e poder. Escute isto. Em meu nome, o que é que nós vamos fazer em nome de Jesus? Expulsarão demónios. Mais. Falarão novas línguas. Mais. Se beberem alguma coisa. Amém. E o que é mais? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Vocês creem nisto? Porque isto é o que liga a nossa vida àquela fase do Espírito Santo, à segunda fase da graça, em que nós somos acometidos de um poder, há um incremento de poder da nossa vida. Quando o Espírito Santo é derramado. Vejam quantos milagres no livro de Atos aconteceram. Vejam depois do derramamento do Espírito Santo. Eles ali ficaram em Jerusalém com aquela paz. Jesus ascendeu aos céus e eles ficaram à espera. Até ali tinham sido assolados por um espírito de medo porque Jesus morreu. Porque não sabiam o que fazer da vida deles. O alvo da sua adoração tinha morrido. De repente Jesus ressuscita. Agora eles são acometidos de uma paz tremenda, sobrenatural. E eles esperam em Jerusalém. Não só porque já tinham paz, já podiam viver o culto. Já podiam viver a vida cristã. Já podiam viver o relacionamento com Deus. Porque tinham paz. Mas faltava-lhes poder para poder mudar a sua sociedade. Então ficai em Jerusalém, porque se tiverem poder, vocês vão orar. O Espírito Santo orará por vós.
em todas as vossas fraquezas e as fraquezas dos outros que vocês encontrarem, todas as enfermidades e doenças que a sociedade possa ter, vocês vão orar, vocês não vão conseguir fazê-lo sozinho, mas o Espírito Santo, o cooperador, o ajudador, o consolador, ele vai orar convosco, ele vai interceder convosco, ele vai operar convosco e vocês vão vencer essas doenças, essas enfermidades, essas fraquezas. Amém? Então, quando lá em Marcos 16 diz, porão as mãos sobre os doentes e os curarão, nós pensamos que pomos as mãos sobre alguém que tem uma doença de pele e a curamos, ou alguém que tem uma dor na perna e no joelho e a curamos, mas Jesus está a dizer assim, escute bem, vocês vão pôr as mãos sobre pessoas que estão em estado de coma. É o que significa o texto. Vocês vão pôr as mãos em pessoas que estão em estado de coma, que estão entre a vida e a morte, e vocês vão curá-los. Amém. É o que Jesus quer dizer. E porão as mãos sobre os doentes e os sararão. Não é porão as mãos sobre alguém que torceu o pé apenas. Não é impor as mãos sobre alguém que tem uma dor no joelho. Não é pôr as mãos sobre alguém que está aqui com uma comichão. É impor as impor as mãos sobre alguém que está em estado de coma. Porquê que eu disse isto agora? Porque eu quero que você reflita sobre o poder que o Espírito Santo nos concede. Impor as mãos sobre alguém que está em estado de coma. Impor as mãos sobre alguém que tem uma doença psiquiátrica. Pode ser influência com certeza, não pode. Vamos nos deixar de patetices. É com certeza uma opressão demoníaca. É uma opressão demoníaca. E às vezes os psicólogos não tratam, não conseguem tratar, porque é uma opressão demoníaca. Pessoas que estão em fase terminal de vida. Pessoas que têm problemas do fórum do sistema nervoso central. Pessoas que têm depressões e oscilações mentais. Amém. Jesus nos estabeleceu este princípio. Ficar em Jerusalém, vão ser revestidos de poder, vão orar em línguas, que esse é o padrão do Novo Testamento para a evidência do poder. E quando nós temos essa evidência do poder em orar em línguas, nós estamos a abrir uma porta para um mundo sobrenatural, para uma atmosfera sobrenatural. Então nós podemos impor as mãos sobre aqueles que estão em estado de coma e os curar. Agora, se você consegue levantar alguém que está em estado de coma, você consegue ser cooperador do Espírito Santo, ou o Espírito Santo ser cooperador consigo, para curar alguém que tem o tornozelo inchado, ou para curar alguém que tem um problema num braço, ou para curar alguém que tem outro tipo de doença. Deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu vou terminar com esta alusão, porque isto acontecia no Antigo Testamento. Há um segredo. A Isabel, no culto a seguir, vem dar um testemunho que ela orou por uma pessoa que tinha uma doença grave e a pessoa esta semana disse-lhe que foi curada. Então isto é a nossa forma de agir na sociedade. É ser transmissor do poder do Espírito Santo. Amém? Evidenciar esse poder do Espírito Santo. Eu quero me reportar, porque isto não aconteceu só no Novo Testamento. Aconteceu no Antigo Testamento. Lá em 1 Samuel, quando Saul tinha problemas com demónios. Podia ser uma doença mental, podia ser uma doença causada por uma opressão diabólica, uma opressão de um espírito, e era um espírito. E eles perguntaram, está aqui alguém que toca harpa, que possa ajudar a acalmar este espírito que está em Saul? De facto, Saul tinha uma fraqueza, tinha uma enfermidade, tinha uma doença. Era oprimido mentalmente, era oprimido na alma, era oprimido por um demónio, por um espírito maligno. Há ali aquele rapaz que é o filho de Jesse, que toca a harpa. E lá foi tocar a harpa. Então eu quero ensinar aqui um princípio, como o Espírito Santo pode agir através de nós, para poder trazer um incremento de poder à nossa vida. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. O Espírito Santo, eles começaram a falar novas línguas. Não é? Lá no livro de Atos,
E esta é a evidência, é o padrão bíblico do enchimento do Espírito Santo, é o padrão bíblico da entrada para o mover sobrenatural, é o padrão bíblico para que o poder possa ser estabelecido e possa ser estendido. Escute isto. E chegou David e começava a tocar a harpa e Saul acalmava. E o Espírito saía de Saul. Escute, porque há aqui um segredo entre o Espírito Santo, entre o tocar, entre o proclamar. Porque o Espírito Santo colabora connosco, mas nós temos que fazer alguma coisa. Então eu creio que quando David chegava cheio do Espírito de Deus. Porque David tinha uma relação íntima com o Espírito de Deus. Daí, quando ele pecou, ele ter dito várias vezes: Deus, não retires de mim o teu Espírito. A importância que David dava à relação com o Espírito de Deus, à cooperação com o Espírito de Deus, à ligação íntima com o Espírito de Deus. David sabia a importância que o Espírito de Deus tinha na sua vida. Na vida como ele vencia as adversidades com poder. Então, quando David chegava ao palácio de Saul, ele chegava cheio de poder. E aquela harpa que ele tocava era apenas o som transmitido do poder que havia em David. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. E quando eu digo que o louvor não faz grande coisa a Deus, o louvor faz muita coisa para nós. Porque através das palavras proclamadas por David, cantadas, aquele Espírito saía de Saul. Então o Espírito Santo colabora connosco. Na versão do Novo Testamento, ele colabora connosco quando nós oramos em línguas. Mas eu creio noutra coisa. Quando nós cantamos em línguas, ou quando nós cantamos através do Espírito Santo a palavra de Deus. Porquê? Porque cientificamente está provado que quando você fala, você só usa a parte do cérebro. Mas quando você canta, você usa o cérebro inteiro. Então há um poder também físico que é manifestado, um poder mental que é manifestado quando nós cantamos a palavra de Deus e através do Espírito Santo sobre a vida de alguém ou sobre a nossa própria vida. E eu creio que o Espírito Santo, que trouxe poder nesta segunda fase da graça de Deus à nossa vida, que trouxe a paz e trouxe o poder, esse poder pode ser manifestado quando nós, escute, quando nós cantamos a palavra sobre nós. E cantamos em línguas sobre nós. Porquê? Porque quando nós falamos em línguas, apenas parte de nós, do nosso cérebro, é ativado. Mas quando nós cantamos, todo o nosso cérebro é ativado. Então eu creio, o que é que David provavelmente cantava sobre Saul? Aquilo que ele conhecia. O quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então eu creio um poder que é manifesto quando você canta sobre si, por influência do Espírito Santo que incrementa o poder na sua vida, você canta sobre si a palavra de Deus. Por isso é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo nos assiste, coopera connosco. Mas quando nós cantamos a palavra, o Espírito Santo faz o uso da palavra, do poder da palavra, com a manifestação da sua intervenção sobrenatural, através de nós, usando todo o nosso cérebro, a nossa capacidade para poder agir contra todos os nossos adversários. Então eu creio, para além de orarmos em línguas, que é o padrão do Novo Testamento, que nós podemos deixar o Espírito Santo agir em nós, cantando a palavra, nós cantando a palavra por influência do Espírito Santo sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas adversidades, contra as nossas doenças, contra as nossas fraquezas. E o Espírito Santo usa tudo o que há em nós, porque ele vai usar a capacidade total do nosso cérebro. Ele vai envolver todo o nosso cérebro, quando nós cantamos, vai envolvê-lo numa ação direta, sobrenatural, em poder contra todas as nossas adversidades. Amém? Então, quando você canta a palavra, por influência do Espírito Santo, alguma coisa se vai mover na sua vida. E o Espírito Santo nos ajuda, com gemidos inexprimíveis,
Sim, Ele nos assiste. E nós oramos contra as nossas fraquezas, debelando as nossas fraquezas, por ação e intervenção do Espírito Santo. Sim, mas agora acrescenta isso, o poder o poder do canto da palavra sobre as suas fraquezas. Não é por acaso que a história de David e Saul está lá na Bíblia. Não é por acaso que o Espírito Santo inspirou Samuel para escrever isso. Não é por acaso que o Espírito Santo disse a Samuel para escrever que David cantava sobre Saul e aquela fraqueza, aquela opressão era anulada na vida de Saul. Então, uma ação do Espírito Santo, uma influência sobrenatural, um incremento de poder do Espírito Santo em nós, quando ele é transmitido através do falar em línguas, mas depois aquilo converge num canto que envolve todo o nosso cérebro, toda a nossa alma, todo o nosso ser, converge na confissão, no canto da palavra. Eu creio que as nossas fraquezas vão ser derrotadas. Amém? Então experimente cantar a palavra através da influência do Espírito Santo. Se alguém está doente, pode cantar Isaías 53. Pode cantar Provérbios 4:20. Pode cantar 1 de Pedro, já foste sarado. Amém. Se alguém tem uma fraqueza, pode cantar a palavra por influência do Espírito Santo no derramamento de poder. Mas também pode cantar em línguas. Quando nós cantamos, alguma coisa em nós se move de uma forma mais poderosa. Amém. Vamos chegar de pé. O Espírito Santo nos ajuda. Não fique só pela paz. A igreja nestes dias tem que vivenciar um tempo de poder. Poder sobrenatural, poder de Deus, atmosfera de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só que poder dá trabalho. Porque com a paz Jesus se aproximou e disse, recebam o Espírito. Fiquem com a paz. Poder exige que nós fiquemos até que o poder seja derramado. Ficai em Jerusalém. E a questão é esta. Escute bem isto. A paz, Jesus a facultou. Quando ressuscitou, mas o poder, ele disse, escute isto. Jesus disse, eu vos ordeno. Eu vos ordeno. Eu vos ordeno que ficais em Jerusalém, fiqueis em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então receber o poder não é uma opção da nossa vida, para a nossa vida. Receber o poder é aquilo que Jesus ordenou para a vida da igreja. Eu vos ordeno, determinou, outro termo na Bíblia diz Jesus determinou, Jesus ordenou, ficai em Jerusalém. Então ficai à espera desse incremento de poder, desse derramamento de poder, para lidar com todas estas fraquezas. Amém? Bruno, podem subir, por favor.